Ser uma pessoa interessante tem inúmeras vantagens. As pessoas adoram estar perto de você, vão ajudá-lo quando precisar e diversas portas se abrirão. E você não precisa ser perfeito nem parecer o Brad Pitt ou a Angelina Jolie para ser interessante. Você apenas precisa ter substância e conteúdo. Seja muito bem-vindo de volta ao Cafeína. Ser interessante é ter a capacidade de estimular outras pessoas de forma positiva, fazendo com que você pareça mais atraente e instigante e com que as pessoas gostem de passar tempo com você. Então aqui estão as 7 estratégias que irão te tornar uma pessoa muito mais interessante. E já digo logo, a última é a mais importante. Número 1. Pare de ser preguiçoso. A preguiça é uma das piores características que alguém pode ter. Ficar deitado no sofá assistindo vídeos não é a primeira coisa que vem à mente quando você pensa no que pessoas interessantes fazem. Ninguém achará você interessante se você não se esforçar para fazer coisas diferentes. Ao invés de viver uma vida passiva e sem criatividade, tente adotar um novo hobby, sair para correr ou explorar os seus interesses. Você não precisa ser excelente em algo para aquilo te deixar interessante, mas deve ser curioso e manter a mente aberta. E se puder, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso nos motiva a não ser preguiçosos e produzir mais conteúdo de qualidade para você. Número 2. Tenha histórias para contar. Ter uma história real que aconteceu com você para contar no calor do momento é uma das coisas mais interessantes que alguém pode fazer e te tornará por alguns instantes o centro das atenções em uma roda de conversa. E não adianta inventar uma história ou contar algo que aconteceu com outra pessoa como se fosse você. Isso pode até passar despercebido por uma ou duas vezes, mas as pessoas farejam de longe a mentira, e não existe coisa mais desinteressante do que uma pessoa mentirosa. Então tenha na manga algumas histórias reais e engraçadas que aconteceram com você. Envolva os ouvintes gesticulando enquanto fala e use expressões faciais para entretê-los. Ao descrever os detalhes da sua história, use sons, cheiros e sentimentos para ajudá-los a entender o momento como você viveu. Para ter histórias interessantes, você deve ter uma vida interessante. Então, se você ainda não tem, saia de casa, comece a praticar um esporte, vá a algum festival, faça algo novo que te assuste, entre em algum grupo ou se atreva a fazer algo em comum. E conte pra gente aqui nos comentários qual é a história mais intrigante que você tem. Número 3. Seja curioso. Ser uma pessoa curiosa e realmente interessada no mundo e nas pessoas te tornará muito mais interessante do que quando você age como se já soubesse de tudo. A curiosidade pode te levar a lugares que você nunca imaginou e te fazer conhecer pessoas que você não conheceria em situações normais. Quando ver algo inusitado na rua, pare a pessoa e pergunte o que é aquilo. Quando ver um restaurante diferente, entra e peça algo. Se tiver acompanhado por alguém, melhor ainda. E se ver alguém praticando alguma atividade que te desperta alguma emoção, seja ela positiva ou negativa, tente conversar com a pessoa, tendo sempre a mente aberta e entender os motivos que levam ela a fazer aquilo. Mesmo que seja algo que você discorde, você pode acabar descobrindo algo transformador. Quanto mais fechado e reservado você é, menos interessante você fica aos olhos das outras pessoas. Por isso, tente construir uma personalidade curiosa e aberta. Busque por emoções ao invés de esperar que elas venham até você. Número 4. Seja feliz e otimista. Pessoas felizes e otimistas são muito mais interessantes que pessoas que reclamam de tudo e estão sempre de mau humor. Nós somos diretamente afetados pelo humor das pessoas com quem nos relacionamos, e ninguém gosta de estar perto de pessoas negativas e infelizes, pois, inconscientemente, isso acaba nos deixando assim também. Atitudes são contagiosas, então pense como você age no dia a dia e se pergunte: o meu estado de espírito vale a pena ser absorvido por outra pessoa? Se a resposta for não, está na hora de fazer mudanças. Número 5. Seja apaixonado por algo. Ter uma paixão te dá um senso de propósito na vida, te faz ser um especialista em algum assunto
e te levará a conhecer pessoas interessantes. Quando você está falando sobre algo que tem uma paixão intensa, seus olhos brilham, você fala com clareza e intensidade e as pessoas conseguem sentir isso, o que te torna muito mais cativante e carismático. Além disso, ter uma paixão intensa é uma coisa que te levará a lugares inusitados, te fará ter histórias para contar e, acima de tudo, te tornará uma pessoa muito mais interessante. Número 6. Seja diferente. Tudo que é raro é apreciado pelas pessoas. Por que o ouro é valioso e a areia não? Porque o ouro é raro e as pessoas diferentes também são raras. Se tudo o que você faz é repetir o que as outras pessoas fazem, você será só mais um na multidão. Agora, se você é o tipo de pessoa que busca o novo, que está sempre em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, fazendo atividades diferentes, você será muito mais apreciado por outros. Para ser interessante, você deve ser livre, genuíno e real. Não tenha medo do que as outras pessoas vão pensar de você e nem se conforme com a mesmice em sua vida. Número 7. Tenha uma opinião. Uma pessoa que sempre concorda com tudo e com todos pode parecer bem chata aos olhos dos outros. Isso não significa que você deve sair por aí discordando de tudo que as pessoas falam, porque isso também não vai ajudar. Porém, pessoas interessantes têm opiniões formadas sobre os assuntos do dia a dia e estão sempre prontas para compartilhá-las com as pessoas. Saiba quais são as suas opiniões, mas evite falar sobre coisas que não entende e tenha a humildade para assumir que não tem uma opinião formada sobre certo assunto. Caso necessário, faça uma pesquisa e volte a conversar sobre o tópico em um momento futuro. Ser uma pessoa interessante é algo que pode ser aprendido e desenvolvido, e provavelmente fará com que você se torne uma pessoa muito mais feliz. E se existem outras áreas da sua vida que você deseja melhorar, assista ao próximo vídeo. Muito obrigado!